Oi, bom dia pessoal. Aqui estamos falando Bruno Botelho e Randall Johan, certo? Hoje vamos falar um pouco aqui sobre a escrituração contábil digital e um pouco da forma com que a gente vai proceder com essa escrituração dentro do sistema. Na semana passada houve um treinamento, certo, sobre a ECD e hoje a gente vai dar continuidade. Mas antes da gente iniciar aqui com o conteúdo propriamente dito, gostaria de ouvir de vocês como que está, ver de vocês no caso, como está o áudio, como está a imagem, se está tudo ok. Por favor, se possível, nos dê um feedback aí sobre como está o áudio, sobre como está a imagem, se está tranquilo, se tem algum ajuste para fazer, como que está aí. Ok. Pessoal, tá tudo ok aí? O áudio, estamos nos escutando? Bom dia a todos. Tá tranquilo? Ok. Leandro Carvalho, muito obrigado. Davidson, bom dia também para o senhor. Não, beleza, então. Não tem nenhuma reclamação, então vamos seguir em diante, certo? Pessoal, referente ao assunto da semana passada, ficou dois temas pendentes, certo? E gostaríamos de iniciar por eles. Isso. Um deles é sobre a SCP, que é a Sociedade de Conta Participação, e o outro é a parte da relação matriz e filial, como vai funcionar para a escrituração contábil digital. Isso, mas antes que a gente até entre nesses assuntos, pessoal, mesmo que nós já tenhamos falado de parametrização, questão do termo de substituição, as assinaturas, os signatários da escrituração, a questão de consulta dos saldos, apuração do resultado do exercício, as estruturas de DRE, DLPA que já foram mencionadas nos assuntos anteriores. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a ECD dentro do sistema, vocês podem perguntar sem problema algum, tá? Então, o formato desse webinar não é somente uma apresentação, mas sim de um bate-papo mesmo. Então, vocês podem tirar dúvidas tranquilamente sobre qualquer assunto já mencionado. Exatamente, pessoal. Então, um formato bem tranquilo, bem leve. Vamos só levantar algumas bolas aqui, vamos levantar alguns assuntos, certo? E vocês vão nos perguntando, já vão mandando suas dúvidas e já vão tirando as dúvidas aí, assim que possível. Okay? Já tem até, inclusive, uma dúvida. Já tem, inclusive, uma dúvida da Núria. Quero saber como será a geração da CD referente à empresa que trocou de contador a partir do segundo trimestre de 2017. O Núria, o Rando vai estar explicando aqui para a gente como que vai proceder. Então, Núria, o que acontece? Quando acontece essa troca de contador ou troca do plano de contas, que já tem até um registro específico lá dentro da ECD, primeira coisa, nós temos que saber, se o contador, o primeiro contador no caso, né, enviou a ECD, se ele enviou a ECD, na segunda ECD, no caso, pegando a data do segundo contador ou da troca do plano de contas, você vai ter que informar o registro I-157, que é exatamente o registro que você vai fazer a troca dos saldos do plano de contas. Vai falar assim, ó, a conta caixa, por exemplo, lá do primeiro contador, né, do primeiro plano de contas, para fazer o deparo para o segundo plano de contas, transferindo esses saldos. Essa informação ela vai contida lá no próprio PGE da ECD. Exatamente. Agora, vai depender também de como você vai estruturar isso. Se você for utilizar o mesmo plano de contas, o mesmo mapeamento, você for responder por toda a ECD, eu oriento você a realizar a importação da ECD dentro do nosso sistema e continuar a movimentação e entregar a movimentação de todo o período, certo? Aí vai depender também como você vai encarar essa situação, não é? Certo? Tenho duas perguntas, a Mariana. A empresa do lucro presumido que estão obrigadas são somente aquelas que distribuíram lucro? Mariana, no caso, aí você vai ter que verificar se essa distribuição de lucro... Foi superior à base de cálculo. Exatamente, foi superior à sua base de cálculo. Se for superior à sua base de cálculo, tirando ali os impostos, a questão do IRPJ, da contribuição social, das deduções no geral, aí sim, aí você é obrigado. Ok? As construtoras e incorporadoras devem entregar o inventário? Na ECD, sim.
Ou mandar no PGE? Algumas empresas são obrigadas, sim, a entregar o inventário, e esse inventário é escriturado em nível auxiliar. Exatamente. Então, aí além de você não entrega o livro G, você entrega no livro R e depois no livro auxiliar. A Núria... Estão perguntando qual é o procedimento para importar esse CD de um outro contador. Isso. Núria, eu vou apresentar aqui para você dentro do sistema qual que é o processo para você importar esse CD, ok? Mas lembra que primeiramente você vai ter que ter o seu período criado, certo? Onde aqui em cadastros de empresas, aí você vai ter que vir aqui selecionar a sua empresa. F10 períodos contábeis. Você vai ter que ter um período contábil aberto, né? Exatamente. Já com a definição da máscara, exatamente, da estrutura da configuração contábil, e observar se realmente já não existe contabilidade. Porque se você já definiu um plano de contas, lançamentos, isso não tem como a gente fazer importação. Por quê? Porque na importação, nós vamos observar registros específicos para importação, ou seja, o I050, o I200 para saldos, então nós temos que observar toda essa estrutura. Mas o local em específico é aqui em movimentação, SPED contábil, ok? Então, Núria, movimentação, SPED contábil, você vem na pastinha aqui, seleciona seu arquivo e realiza a importação de toda a movimentação. Exatamente. Okay? Observando aqui que na própria tela ele vai te mostrar de fato quais são os registros que o próprio sistema vai importar. No caso, o I050, questão de plano de contas, o I075, que é o cadastro de históricos padrões lá dentro do PGE, o I155 dos saldos iniciais, certo? O I200 e I250, que são as movimentações, são os lançamentos. Então é isso que o sistema vai conseguir importar do SPED. E uma observação também bacana de comentar é que nessa importação não pode haver arquivos criptografados. Por quê? Porque se tiver assinatura digital ou então um registro com um arquivo texto, por exemplo, um J800, dentro do seu arquivo TXT, ele vai apresentar o erro. Então, você deve importar somente arquivos sem criptografia. Lembrando, o outro contador que for te emitir o plano de contas, você pede as contas com a conta, com o número da conta mesmo, não com o código reduzido. Tem algum sistema que gera com código reduzido. Então, pede para o outro contador gerar com o código da conta mesmo, certo? Para poder a gente conseguir fazer essa identificação e importar para dentro do sistema. Ok, Núria? Temos mais alguns livros, mais algumas perguntas. Necessidade de fazer o vínculo do plano de contas, mesmo com as contas que não tiver lançado. Provavelmente ele deve estar falando de parametrização. Leandro, parametrização, exatamente. Leandro, é o seguinte, a parametrização do plano de contas para ECD, hoje ela não é obrigatória, hoje ela é opcional. Isso, para ECF ela passa a ser obrigatória. Agora, para ECF ela passa a ser obrigatória, mas assim, é o seguinte, se você for parametrizar, eu falo assim, se você for parametrizar uma conta, você parametriza todo o seu plano de contas, ok? Se você não for parametrizar, você deixa para fazer a parametrização somente no momento da ECF. Mas se você, independente se a conta tem ou não movimento, é necessário sim um parâmetro, a menos que você exclua essa conta ou marque ela como outros. Aí ela nem vai para a identificação do seu arquivo. Porque nós já geramos tudo para o registro I050, né, que é o plano de contas do contribuinte. Exatamente. Então, se for parametrizar algumas contas, não faça isso. Ou você parametriza ou você não parametriza. Nesse primeiro momento, para ECD não é obrigatório a parametrização do plano de contas. Já é bom fazer, né? Mas já é bom ir fazendo para deixar pronto para ECF. Que já é obrigatório a parametrização se você for tipo de escrituração C, ok? Uma escrituração completa. Exatamente. Né? Lembrando que esse indicativo de tipo de escrituração lá na ECF vai depender muito do enquadramento. Porém, por exemplo, se você é lucro real, independente disso, você tem que mandar tanto a ECD quanto a ECF. Já para o presumido, a gente sabe que tem a regrinha da ECD, sim, porém para a ECF todas são obrigatórias. Mas se presumido você entregou de maneira facultativa, você pode ou não recuperar. Pode ser ele ou pode ser caixa, ok? Vamos lá. Ali, a Núria, eu já tenho contabilidade. Pronto da sua parte. Certo, Núria, no caso, sua contabilidade já está pronta, fechada, você só vai fazer a importação do outro contador, nesse caso, da outra parte, e depois você vai atualizar os saldos iniciais, ok? Lembrando,
Porque o plano de contas que você vai importar dele vai vir com saldos iniciais. Ah, e ela já adotou o mesmo plano de contas. E ela já adotou o mesmo plano de contas. Então você só. Ah, tá. Não, beleza, Núria. Então é só você se atentar para os saldos iniciais, ok? Só atualiza os saldos iniciais e tá ok. Beleza? Só presta atenção nos saldos iniciais, que você vai vir em cadastro, plano de contas empresas. Aqui a gente não pegou, né? Vai aqui da filial. Ele está sem 2017. no caso. Plano de contas, filtrar aqui, você vai vir aqui no F10, informe de saldo inicial. E aqui você vai fazer somente a atualização dos seus saldos iniciais. Ok? Pode importar esse do outro contador, vai depender do período, né? Se ela já tem a escrituração criada no mesmo período, com o mesmo dado, com o plano de contas já definido, não tem como importar, né? Exatamente. Mas vai depender de como foi criado. Perfeito. Ó, temos outras perguntas aí também. Certo. Vamos dar só uma pincelada aqui na questão da SCP, se você quiser dar início na questão da SCP, só para dar uma visão geral para o pessoal, porque ainda a gente não comentou, certo? Da sociedade de conta participação. É uma questão muito tranquila, né, que nós temos que observar dentro do sistema. Então, quanto à SCP, nós temos que ter cadastrada tanto a empresa, no caso, a sócio ostensivo, né, que vai ser responsável pela questão do CNPJ, determinante lá para ECD, e também temos que ter as SCPs também cadastradas no sistema, certo? Lembrando que há alguns anos atrás, eu não lembro de cabeça agora a lei, mas saiu uma lei determinando que todas as SCPs teriam CNPJ próprio, né? Isso é muito importante, determinante para os registros lá na SCD. Tanto que a própria sócio ostensivo gera um registro específico, que é o 0035, determinando quais são os CNPJs, né, as inscrições das suas SCPs. Exatamente. Então aqui, vamos acessar aqui um determinado período. Se eu for uma SCP ou uma sócio ostensiva, onde que eu vou determinar isso dentro do sistema da Tron? Eu tenho que vir aqui em cadastro, certo? Empresas. Eu vou selecionar como se essa empresa aqui, minha empresa matriz aqui, fosse um sócio ostensivo, né? E eu vou ter que vir aqui no F10 em a opção SCP vinculada. Aqui dentro eu vou determinar tanto a minha sócio ostensivo quanto a SCP. No caso, como eu sou sócio ostensivo, então eu devo aqui apenas vir no inserir, colocar a razão social, ou seja, a descrição da minha SCP, juntamente com o seu próprio CNPJ, e não marcar a opção sócio ostensivo, que isso vai servir para quando eu vincular a minha sócio ostensivo à minha SCP, certo? Definir isso daqui é apenas gravar e fechar. Se eu tiver 5 SCPs, então eu coloco todas aqui. Fazendo esse procedimento, quando eu for gerar a minha ECD, eu devo fazer alguns parâmetros, né, que determinará o registro 0035, que são as definições das SCPs. Exatamente. Só para vocês verificarem que na hora da geração, vocês têm que se atentar também para o indicativo do tipo de ECD. Exatamente. Se eu for o sócio ostensivo, qual que eu devo marcar? Então eu devo marcar a segunda, que é o quê? ECD de empresa participante de SCP como sócio ostensivo. Que aí sim vai me gerar o registro 0035, com todas as minhas SCP listadas. Ah não, mas agora é só um SCP, sabendo que eu tenho que mandar os dados do CNPJ da minha sócio ostensivo juntamente com a própria inscrição da SCP. Como que eu devo fazer? Então se eu for SCP, eu devo marcar a segunda, ECD da SCP. E como que tem que ficar lá no cadastro da empresa, né? Terceira opção, quer dizer. Lá no cadastro da empresa, então, se eu for uma SCP, vamos imaginar que essa ECD filial fosse uma SCP. Eu teria que vir aqui no F10, né? Na opção também de SCP vinculada, porém agora, como que eu teria que fazer o cadastro? Eu deveria informar a razão social do próprio sócio ostensivo, a inscrição do CNPJ do próprio sócio ostensivo e marcar a opção de sócio ostensivo. E aí, automaticamente, em vez de pegar o próprio CNPJ da
SCP, o sistema, na hora de gerar o arquivo do SPED contábil, Uhum. ia pegar os dados do próprio sócio ostensivo. Exatamente. Então, só se atentar no caso da geração, para vocês que não têm a necessidade da questão da SCP, eu tenho uma opção específica aqui, que ela já vem por default marcada, que geralmente é o que mais acontece. SCD da empresa não participante de SCP. Então, marca aqui e faz geração. Se a sua empresa não tem essa caracterização especial. Okay? Tranquilo? Pessoal, também aqui a Núria falou que ela criou o período dela, né, Rani? Voltando um pouco naquele assunto, no período de 2017 está 31 de 12 Então, ela já criou tudo. Ela já fez certo. Né? Exatamente. Ela já fez certo ali, ela criou tudo, então ela importa a movimentação dela dentro dos períodos onde que ela quer que tenha a movimentação do outro contador, e depois só verifica a questão do saldo inicial e faz a geração do arquivo. Provavelmente, se ela não tiver essa movimentação, ela pode importar, mas nesse caso, se ela já tiver a movimentação do trimestre que foi do outro contador, do período que foi do outro contador, que se não me engano, se foi um trimestre, se foi um mês, né, algo assim, ela está tranquila para gerar a SCD dela, né? Tranquilo. Aí no caso, se você... o sistema ele nunca vai sobrepor a movimentação, só vai importar e criar as novas movimentações. Então você não perde o que você já fez. Isso, lembrando se você se você não tiver essa movimentação. Agora, se você tiver essa movimentação, não necessariamente você precisa importar novamente, né? Exatamente. Então, só se você não tiver. Mas, de toda forma, o sistema ele não vai excluir nada, ele só vai importar novas movimentações, ok? Exatamente. Tanto com uma origem diferente, né? A origem dos lançamentos passa a ser origem de importação do arquivo, né? A origem dos lançamentos, para vocês verificarem aqui o local onde fica, eu vou verificar se tem pelo menos um lançamento aqui. Se não tiver, não tem problema. Aqui, ó. Aqui dentro de origem, certo? Que fica aqui as origens dos lançamentos. Tem agrupamento de lançamento, o que vem da escrita fiscal, da folha de pagamento, dos demais sistemas, via integração, também fica listado na origem. Então, com esse filtro, você consegue determinar o que de fato veio de um arquivo externo ao sistema, no caso de importação de arquivo. Exatamente. Aqui, ó, só para vocês darem uma olhada, eu só vou mostrar aqui para vocês todas as opções que tem. E aqui, ó, vai ficar importação de arquivo texto. Vai ficar com essa denominação aqui quando você importar um arquivo de SPED contábil também. Exatamente. Ok? Tranquilo? Pessoal, tão tranquilo aqui a questão do SCP? Tem alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Okay? Se tiver outra dúvida aí referente à escrituração contábil digital que queiram compartilhar com a gente, já pode ir mandando, ok? Se tiver algum probleminha aí na questão do áudio, na questão do vídeo, também feedback, né? Vai nos dando feedback aí que a gente vai orientando vocês para a gente consiga estabelecer uma conexão tranquila para que todos entendam. Certo? A gente está falando de dois pontos aqui, que a gente está levantando a bola, que é sobre a SCP e sobre matriz filial, que a gente vai trabalhar agora, que são dois pontos bem críticos e que necessitam de bastante detalhe, bastante atenção de vocês, ok? Isso. E outra coisa bacana também de ser mencionada é que, se vocês tiverem dúvida quanto a parâmetros, signatários de situação, que foram temas, né, que foram abordados nos últimos webinars, vocês podem perguntar sem problema algum, que nós tiraremos suas dúvidas. Podem perguntar também. Sugestões sobre os outros webinars que vocês desejam, também pode estar encaminhando aí para a gente, ok? Certo? Então, deixa eu só pegar aqui, tranquilo, ok? Ok, certo. Agora, pessoal, é o seguinte, aqui em cadastro a gente vai ter duas empresas, certo? Primeira coisa que eu vou fazer uma verificação para ver se realmente a nossa empresa é matriz filial, vai ser aqui dentro dos períodos contábeis, ok? Então, dentro do período contábil de 2017, eu tenho aqui a SD da matriz, ok? Então, a gente verifica que o código de configuração contábil dela é 1, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se também lá na minha filial eu tenho um período criado para 2017 e ver se ele foi compartilhado. Se ele foi compartilhado. Porque se ele não for compartilhado, o sistema nem entende que é matriz filial. Olha que interessante, gente. A configuração contábil também é 1. Só que tem uma particularidade que nós temos que nos atentar, que é essa opçãozinha aqui, ó. Integra com a matriz. Então,
sempre lembrar de marcar a opção integrar com a matriz, ok? E essa opção vai servir para você conseguir emitir relatórios consolidados, na própria matriz, a questão de geração das informações das filiais para a matriz também. Exatamente, pessoal. Então, eu vou gravar aqui, certo? Mas lembrando de marcar para compartilhar, ok? Tem uma questão que pega bastante, que já vieram me perguntar, Bruno, eu tenho um período contábil na minha matriz, que ele é o ano todo, só que na minha filial ele é somente metade do ano. Ele inicia ali no mês 7 e vai até o mês 12. Eu posso fazer isso? Pode, a legislação não me impede. Okay? Posso criar primeiro a matriz, okay? Depois vir e criar a filial e fazer toda a movimentação nela ali com um período quebrado, diferente da filial. Já temos uma dúvida ali da Fabielle. Nessa hora de integrar para gerar o arquivo DCD, basta fazer na matriz? Fabielle, no caso, você vai ter duas opções. Ou você gera centralizado da matriz, ou você gera descentralizado. Gera um arquivo da matriz e um arquivo da filial. A gente vai mostrar isso, né, André? Como funciona lá na geração. Acabando os parâmetros aqui, a gente já vai lá para a geração para mostrar para você, Fabielle, como que é essa relação, como você, usuário, vai escolher para fazer a geração. Um outro ponto importante também é o seguinte, o pessoal fica com medo. Eu tenho medo de gerar um arquivo da filial e da matriz, porque lá na SCF é tudo centralizado. Pessoal, não vai ter problema, ok? Você pode gerar um arquivo da filial e pode gerar um arquivo da matriz. Por quê? Porque na hora que você for gerar a SCF, você pode importar os dois arquivos, ok? Lá dentro do PGE. Então, você pega os dois arquivos, da matriz e da filial, e importa para dentro do PGE. Ou você recupera somente da matriz com uma movimentação centralizada. Então você tem essa alternativa. Então, você, Fabielle, pode gerar tanto da matriz somente, ou separadamente da filial e da matriz. Então, o SPED não te impede. É isso mesmo? Exatamente. Então, beleza. Então, primeira verificação eu já fiz, né, que é a questão do parte cadastral, né? Parte cadastral, exatamente, que é o início ali, ok? Então, se eu tenho o início aqui já pré-determinado, já é tranquilo, já é meio caminho andado. Agora, se eu já não fiz esse início de uma maneira correta, eu posso sofrer problemas no futuro, principalmente com a SCF, que a movimentação é centralizada na matriz, okay? Obrigatoriamente. Então, aí a questão dos parâmetros é opcional também. Depende de qual parâmetro. O parâmetro, o depara, que é o I051, que é esse cara aqui, que é o parâmetro do meu plano de contas para com o da Receita Federal, ele é opcional, certo? Eu posso ou não fazer ele aqui nesse momento. O que eu orientaria? Se você já tem condições de fazer... Já faça, né? Já faça, certo? Agora, se você já está meio atrasado, hoje é dia 28/5, e você não conseguir terminar esse parâmetro, não tem problema. Deixa ele para fazer em segundo momento, mas não atrase isso, porque você vai precisar dessa parametrização na SCF. Isso aí pode causar bastante complicações. Pode causar bastante complicações. Então, qual que é o parâmetro que eu faço? É esse daqui, parametrização para o SPED, /FCONT, /SCF, ok? Certo? Então, uma pergunta aí, mano? Eu gerei uma ECD e deu o seguinte erro. Conta de resultado nos meses em que houver encerramento devem ter saldo zero. Como tira esse erro? Provavelmente esse erro aí, porque o PVA, o PGE, na verdade, né, deve estar comparando o seu período de apuração, ou seja, se ele é trimestral ou anual, com exatamente o saldo das suas contas, ou seja, registro I350 juntamente com o registro I150, ou I155 também, que é a parte dos registros filhos dos saldos periódicos. Isso provavelmente pode ter acontecido por conta da sua apuração, exatamente, falta de encerramento do exercício. O que você deve observar? Se de fato foram feitas as apurações dentro do sistema da contabilidade, utilizando a aba, né, apuração contábil, transferência de saldo. Transferência de saldo. Exatamente. Se as contas com natureza de resultado de fato estão se parametrizadas de natureza de maneira corretas, né,
consulta de saldos periódicos para ver se não ficou nenhuma conta de resultado ali com saldo para trás, né? Se o seu balanço patrimonial está batendo, então são consultas básicas, né? Ô, Núria, verifique também, você falou que já foram feitas assim, se for trimestral ou anual, certo? Na hora da geração lá, você define para mim se a apuração ela é anual ou se ela é trimestral, exatamente. Se for trimestral, você tem que ter 4 mares dentro do sistema. Do mês 1 ao mês 3, do mês 4 ao mês 6. De acordo com cada encerramento, exatamente. Então, você verifica como você gerou, talvez na hora da geração clicou em alguma coisa sem querer, igual na hora do envio aqui, ó, vou mostrar para vocês, certo? SPED contábil, se está marcado como anual ou trimestral. Se você marca como trimestral, ele vai verificar se você tem os encerramentos a cada trimestre. Tanto que ele gera lá no registro I-350, que é o saldo antes da apuração, né, que vai demonstrar de fato o saldo das contas de resultado antes da apuração do resultado do exercício, a cada trimestre também. Então, você fez uma apuração anual, porém mandou trimestral. Isso pode te dar erros e até mesmo advertências lá no ECD. Lembrando, essa apuração não pode ser feita manual, ok? Se caso você fez ela manual, você vai excluir o processo que você fez. Exatamente. E vai fazer automaticamente. Via sistema. Porque a única forma do sistema de fato saber que você fez a apuração, que no nosso caso é chamada de transferência de saldo dentro do sistema. Exatamente. Então, fiquem bem atentos. Ô, Núria, e depois você dá o feedback aqui pra gente sobre como que é a sua apuração, se ela é anual ou você está fazendo ela de forma trimestral. E se você fez ela automaticamente pelo sistema. Ou manualmente, né? Exatamente. Se fez manual, infelizmente, o sistema não tem como classificar esses lançamentos como apuração. Então, você tem que fazer pela apuração. Isso. Núria, então, se foi trimestral, você tem que ter feito 4 apurações, ok? Então, o que você vai fazer? Você só confere pra gente, certo? Aqui na apuração contábil, transferência de período, se foi feita uma apuração do dia 1 de 2017 até então do 3 de 2017, ok? Aí confere, vai no insert, faz a apuração, grava, vai lá no... Isso, sempre olhando as datas inicial e final, porque se uma apuração estiver dentro da outra, você vai identificar que teve apuração e vai pedir para cancelar. Então isso é muito comum também. Exatamente. Então, Lúlia, só faz essa primeira conferência aí para verificar se essas apurações foram feitas nas datas Consulta corretas. os saldos, vê se está batendo, se a cada trimestre está tudo ok, se a geração do arquivo foi feita tranquilamente, se não ficou nenhuma conta de resultado sem parâmetro para trás, né? Exatamente. Com a natureza. Agora, se mesmo assim ainda tiver persistindo o erro, aí eu oriento você que entre em contato conosco aqui para ver se conseguimos salientar esse problema, né? Ou te damos algum tipo de orientação para entrar em contato com a Receita e tudo mais. Mas primeiro faça essa conferência, certo? Das apurações. Depois, se mesmo assim estiver ocorrendo essa advertência, esse erro, aí você entra em contato para a gente conseguir rastrear e verificar realmente ao certo o que ocorreu, ok? Isso, Núria, terá que consultar os saldos trimestralmente. Deixa eu te mostrar uma forma aqui de conferir, bem tranquila. Relatórios oficiais aqui, a gente tem esse cara aqui, ó. O balancete ou o balancete de resultados, exatamente, certo? Mas o balancete, o bacana dele é que você consulta tudo, tanto as contas patrimoniais, de resultados. Você vai pegar aqui do 1 de 2017 até 31 de 3 de 2017, realiza a impressão dele aqui. Isso, vai verificar se o ativo e o passivo estão batendo, se não ficou nenhuma conta de resultado para trás, sem zeramento. Isso, por exemplo, você está vendo aqui que o nosso aqui já ainda tem saldo, então certamente a gente não fez o zeramento adequado para dentro desse trimestre. No caso, nesse trimestre, isso porque a nossa empresa aqui, no caso, estava apurando de forma anual. Exatamente, só que aí você vai ter que fazer uma conferência por trimestre e verificar se todos os saldos estão zerados. Exatamente. Okay? Aí você verifica por trimestre, por esse cara aqui, balancete analítico mesmo, ele vai já te trazer todas as movimentações realizadas dentro do período. Okay? Exatamente, e é bacana falar novamente, sempre confira a questão da transferência de saldo, ver se foi alocado numa conta correta, né? Ver se não tem nenhum período com um mês em aberto também, com divergência de saldos, porque isso tudo pode prejudicar a sua ECD. Exatamente. Então, caso não tenha mais nenhuma dúvida, eu vou seguir o assunto que eu levantei aqui. É o seguinte, a Luciana está fazendo bastante sucesso aí, certo? O pessoal está pedindo para entrar em contato com ela aí.
seguinte, em cadastro aqui plano de contas empresas, voltando lá, mesmo se for matriz filial, eu tenho que fazer esse parâmetro aqui, certo? Tanto na matriz quanto na filial. Isso é questão de natureza dos grupos, né? Exatamente. Aí você pensa, eu tenho que ir lá na matriz fazer esse parâmetro, lá na filial fazer esse parâmetro. A gente usa o mesmo plano de contas, ok? Certo? Então, aqui, no caso da parametrização, eu marco ativo. Esse daqui, certamente, o Randall nos webinários anteriores deve ter comentado com vocês, certo? Grava aqui, marca todas as contas na bandeirinha vermelha e salva, ok? Exatamente. Esse parâmetro é aquele parâmetro das naturezas, para nós mandarmos o ativo para a natureza correta, o passivo, o Exatamente. das contas de resultado. Até comentamos a questão do passivo também, tomar bastante cuidado com isso, a questão o patrimônio líquido. Fundamental. Porque aqui, ó, dentro do passivo, a gente tem o patrimônio líquido, ok? A gente tem que desmarcar. A gente pode desmarcar ou então simplesmente marcar todo mundo e depois refazer o parâmetro do patrimônio líquido. Exatamente. Aqui desmarca ele, grava, vai lá em cima no campo de parâmetro, selecionou o patrimônio líquido e escolhe ele separadamente dos demais grupos. 2.3, marca todos e grava. Ok? Tranquilo? E aqui as demais contas. Só tirar uma curiosidade aqui, para que servem outras contas? Essas outras contas, na verdade, para você escolher quais as contas que você não quer enviar para SCD. Okay? Então, se você quiser excluir mesmo ali, que a SCD não veja alguma conta sua, por alguma razão, Bruno, não utilizo. Não mexe com essa conta, você marca e parametrizar com outras contas. Lembrando que esse outras contas, ele não está nem presente dentro da SCF, porque a SCF monta todo o seu plano de contas, a questão dos relatórios, dos saldos, de acordo com a natureza e também com a incidência da parametrização do plano de contas referencial. Então, elas não vão nem aparecer para ser listadas lá para parametrização, na SCF. Né? Exatamente. Amanhã tem uma dúvida ali que pode um pouquinho deixar tranquilo. Se a empresa é muito presumida, devo gerar como trimestral ou como anual? Isso, contabilmente, vamos pensar na ECD. Na ECD, isso aí vai depender da sua forma de apuração. Não tem lugar nenhum falando que a sua apuração contábil deve ser trimestral só por conta da apuração dos seus impostos. Isso aí você pode fazer tranquilamente. Para ECD, tranquilo. Isso. Já para ECF, ele vai te pedir trimestralmente. Obrigatoriamente. Isso por quê? Porque a montagem dos blocos, por exemplo, o P150, o P100 dos registros, a questão das apurações, da contribuição social, do imposto de renda, vão ser trimestrais. Isso, Mariana, aí no caso, quando você for recuperar a ECD lá na SCF, ele pode dar no máximo uma advertência. Se você fizer a apuração anual na ECD e na SCF você fizer trimestralmente, no caso ele te obriga você a fazer trimestralmente, então você vai ter que fazer trimestralmente, quando você recuperar essa ECD lá, ele vai te dar uma advertência. Só ressaltando essa questão da apuração. Divergência de saldos. Por quê? Porque ele consultou que os saldos que você entregou na ECD são anuais e já os saldos que ele pede na SCF são trimestrais. Mas isso não te dá erros, isso vai te dar advertências quanto a saldo. Isso é comum, tanto que até em um ano, se eu não me engano, não lembro agora qual o ano correto, a própria Receita disponibilizou uma nota técnica mencionando sobre essas questões de uma SCD que foi entregue de forma anual e uma SCF que é entregue com os blocos, com todos os registros trimestralmente. Então isso, Mariana, não vai te dar problema algum. Não vai te dar multa, não vai te dar dor de cabeça, não vai dar nada. A única coisa que ele vai tirar é só uma advertência te avisando. Mas se é tranquilo, você segue a vida, transmite sua SCF, sua SCD, que não vai dar problemas, ok? Ok, tem mais alguma dúvida aí? Temos mais uma dúvida aí. Esse outro erro, soma dos saldos finais credores, é diferente da soma dos finais devedores. Períodos informados, registros, saldos periódicos. Da ECD, outro contribuinte também seria a mesma coisa do erro anterior? Pode ser que sim. Pode ser que sim. É porque o que ele está falando? Ele só está falando que seus, no caso, os débitos... Seu débito e crédito não está batendo. Exatamente por conta da apuração. Então, conferir se a apuração está feita correta e se as contas de resultado foram alocadas em contas do patrimônio líquido do seu sistema. E verificar também se as contas do seu patrimônio líquido estão parametrizadas nesse parâmetro aqui, ó, como contas do patrimônio líquido. Isso é muito comum com problemas de parâmetros de contas de resultado, apuração do resultado do exercício. Às vezes você fechou seu balanço e não está batendo. Quando vai consultar, é o quê? Diferença de débito e crédito lá nos saldos iniciais.
Então isso é muito comum. São conferências que nós temos que fazer dentro do sistema. E, consulta de saldo inicial, faz a checagem para ver se não há divergência, faz uma checagem geral de saldo, verifica se o período de apuração está informado corretamente, se dentro do intervalo de apuração os saldos iniciais, o débito e crédito, os saldos finais estão batendo, que isso é muito comum de acontecer. Isso. Ô Mariana, no caso, a Mariana também está perguntando como faço para gerar um inventário, se lança direto desse. Mariana, eu vou te pedir, então, é o seguinte, você vai entrar em contato aqui conosco, certo? Que essa questão aí, a gente vai ter que fazer uma série de verificação. Verificar até onde você está obrigada à entrega desse inventário, porque dependendo da forma da sua empresa, de como que você escritura isso, você nem tem que entregar esse inventário. Talvez um livro G já resolva seu caso, um livro G completo. Okay? Então eu peço que você entre em contato com o nosso suporte técnico na área de contabilidade, okay? Que a gente vai fazer esse levantamento, essa verificação e vai te orientar de uma maneira coesa, verificar se você já tem a escrita fiscal, se já está tudo feito na escrita fiscal, então a gente vai fazer todos os levantamentos, ok, Mariana? Então você vai entrar em contato com a gente aqui para a gente fazer um levantamento dessa sua dúvida. Se você tem ou não que gerar esse inventário, de qual forma você vai gerar esse inventário, ok? Então, dos demais casos que também tem que gerar esse inventário como livro auxiliar, eu peço para que entre em contato também com a gente aqui, ok? Certo? Então, questão de saldo é basicamente isso mesmo, aquelas conferências que nós já então, repassamos para vocês, né? Certo? Pessoal, então qualquer dúvida vocês vão escrevendo aí que logo a gente já visualizando aqui, a gente já vai lendo e vai esclarecendo as dúvidas na medida do possível, ok? Então, é o seguinte, aqui é a questão da parametrização. Essa parametrização ainda, a gente vai dando continuidade, você vai terminar toda essa questão da parametrização aqui, ok? Essas contas de compensação é realmente contas de compensação, que você utiliza são geralmente as contas transitórias, que você utiliza. Hoje em dia isso já caiu em desuso, muito pouco utilizado. Realmente a chance disso acontecer é muito pequena. Né? Exatamente, mas caso tenha contas de compensação, um grupo específico que você utiliza para contas de compensação, determine ele como contas de compensação, que o SPED vai fazer as tratativas de uma maneira coesa, certo? Então, esse parâmetro aqui ele é um parâmetro tranquilo, um parâmetro rápido, fácil, diferente daquele outra parametrização do Depara. Eu vou pegar as minhas contas do meu plano de contas e determinar uma conta referencial como da Receita, que é o mais demorado, que geralmente os contadores põem alguém do escritório para fazer, certo? Onde é um pouco arriscado, ele pode pôr alguém para fazer, mas ele mesmo tem que voltar ali e conferir as informações, que é de extrema importância, porque é uma parte contábil mesmo, então não dá para delegar isso. Isso, principalmente para a questão da SCF, porque toda a montagem de toda a estrutura dentro da SCF é feita com a parametrização. Com esse referencial. Então eles vão pegar seu plano de conta e falar, beleza, você me entregou seu plano de conta, cadê a parametrização? E eu vou montar tudo com base nisso. Lembrando, eu já peguei alguns casos que um amigo meu aqui, em particular, parametrizou todo o plano de contas referencial com uma conta só. Aí a Receita pegou, peraí, você tem toda a movimentação sua feita em bancos contra movimento, então, cuidado com isso. Então, lembrando que, por exemplo, eu pego todo o meu plano de contas e marco que ele é banco contra movimento, certo? Defino isso, para facilitar a minha vida. Então, isso vai gerar uma série de problemas, dor de cabeça aí para vocês. Então, fique bem atento nessa parametrização. Tomar muito cuidado com isso aí. Exatamente. Ok? Tranquilo? Então, qualquer coisa vai perguntando, vou seguir aqui na geração da matriz filial. Lembrando, outras dúvidas referentes a assuntos de ECD, pode perguntando aí que a gente vai tentando responder na medida do possível, ok? Antes de entrar aqui na parte de geração, temos outra ou não? Oi? A remuneração. A numeração, né? A numeração do livro. Quando a relação da mudança do contador seria a sequência do anterior, deve seguir a sequência conforme já transmitido o livro, né? Exatamente. O livro, vamos supor que o livro anterior foi o 4. Esse número de ordem seguir a sequência das informações, né? Uma informação muito importante também é a seguinte. Vamos supor, você antigamente escriturava isso na junta comercial. Você pegava o seu livro, encadernava ele e gerava na junta comercial. Você estava lá no livro 222. Quando você foi entregar ele de forma digital, você voltou ele para o início 1.
Só que não, isso teoricamente está errado. Você deveria continuar aquela sequência, 299, você vai para o livro 300. Porque a legislação é bem clara, porque ela fala que, independente se for de forma digital ou de forma manual, as informações são as mesmas daquela empresa, ok? É o livro diário, é o livro razão, é o livro... balanço, é o balanço. Então, é a DRE, os mesmos livros e as mesmas informações. Só que se você já voltou para 1, você não vai voltar ele para 300, certo? Você continua essa numeração. Agora, se você já entregou ele de forma impressa, você vai continuar a numeração daquele livro. Isso aí está ocasionando muitos problemas quanto à questão dos livros, né, da autenticação. Então temos que tomar bastante cuidado com isso aí. Exatamente. Ok? Olha, temos outra pergunta. Temos um erro, na verdade. De apuração. Ó, erro. Saldo da conta antes do encerramento corresponde ao total dos lançamentos de encerramento para a conta, determinada conta. E também esse erro, contas cadastradas no plano de contas, não é conta de risco. É exatamente o parâmetro que a gente acabou de falar. Das naturezas. Você consegue corrigir 2 erros com uma pedrada só, ok? É o seguinte, nós acabamos de falar aqui que esse parâmetro aqui ele é fundamental. Cadastro, plano de contas empresas, F10, aqui. Deixa eu só aqui, perdi meu mouse. Isso, aí aqui no F10, desculpa pessoal, perdi meu mouse aqui. F10, parametrização do SPED barra FCONT barra SF. Então, Valdir, você vai voltar para mim no sistema e você vai verificar se essa parametrização aqui está feita, ok? Lembrando, ativo, ativo. Quando você for parametrizar o passivo, você vai verificar para mim, certo? Se você parametrizou o passivo e o patrimônio líquido, tudo nesse cara aqui, ó, tudo no passivo. Além disso, também revisar, às vezes, se não ficou nenhum grupo de contas de resultados sem parâmetro, alguma conta específica. Exatamente. Isso acontece muito também na questão de quando você está usando um plano de contas em 2017, continua usando em 2018, um exemplo, né? E lá em 2018 você cria novas contas, exatamente. Então isso pode ter acontecido de 2016 para 2017. Então pode ser que algumas contas ficaram fora do parâmetro e foram para apuração. Então você tem que ir lá, verificar se sua parametrização está correta com todas as naturezas, refaça tudo de novo que é melhor. Faça do ativo, passivo, patrimônio líquido, plano de resultado. Um segredo, vamos supor que essa conta que você criou agora, ela está desmarcada. Então o que você vem? Você vem aqui no conta de resultado, vem aqui e só escolhe o grupo 3, receita. Certo? Vai listar todo mundo. Vai listar todo mundo, menos esse cara aqui que você criou agora. Então, qual que é o segredinho? Você vem na bandeirinha vermelha, desmarca todas. E marca novamente. Vai marcar todo mundo do grupo. Se tiver novas contas que foram alocadas durante o período contado, você vai selecionar todo mundo e vai gravar que vai manter o parâmetro para todo mundo aí. E vai ficar ok? Então, Valdir, você volta e verifica esse parâmetro aqui. Certamente, o que está desencadeando o erro de lançamento, de encerramento de conta, é o saldo antes do encerramento, certo? Pode ser as parametrizações. Só que também, esse saldo de conta antes do encerramento não corresponde ao total de lançamentos, pode ser uma questão mesmo de débito e crédito. Conferir ali a questão dos saldos iniciais, ver se está ok. Fazer uma conferência geral mesmo ali no seu balanço. Se o passivo está batendo com o ativo. Exatamente. Lembrando sempre de acordo com o período de apuração, né? Porque o pessoal consultar, não, eu apurei aqui trimestral, porém está consultando, mas assim não está batendo. Exatamente. O Valdir falou que referente débito e crédito está tudo aqui. Então, Valdir, certamente deve ser alguma conta que deve estar desmarcada aqui nesse parâmetro. Você volta e refaz esse parâmetro aqui, ok? Então, certamente deve ser isso que está gerando a inconsistência. Exatamente. Gerar os parâmetros novamente, gerar o arquivo e importar novamente lá no PGE. Certamente você até fez o parâmetro, só que caso ficou uma continha desmarcada aqui, então o que você vai fazer? Desmarca, marca tudo novamente, refaz o parâmetro. E às vezes também é muito comum o pessoal esquecer de algum grupo, né? Às vezes faz só de algum grupo, por exemplo, receita, e eu tenho um grupo lá de custo e despesas, esquece de parametrizar. Isso também é comum. Geralmente, algumas pessoas têm um grupo 5 do seu plano de contas, que além de custo e despesa, tem uma conta de compensação. Aí, lembrando, eu vou lá, se eu não tiver já movimentação alocada para aquela conta, eu defino ela como conta de compensação. Eu já compensei tudo que já foi passado naquele período. Contas também que você utiliza a questão de centro de custos,
que você tem que fazer o fechamento ali no final do mês e transferir para outro cara, você utiliza ela somente para transição de custos, você também tem que fazer todo o encerramento dela para parametrizar ela como outras contas ou contas de compensação. Exatamente. Ó, lembrando que o registro I-350 ele só vai listar contas de resultado, porque são a apuração antes do encerramento. E eu só apuro antes do encerramento do que de fato for conta de resultado. Isso ele já olha de acordo com a natureza do plano de contas também. Então, se a natureza do seu plano de contas não estiver batendo com a parametrização que você alocou o grupo e mandou isso para transferência de saldos, né? Ou seja, o registro I-350, que é o saldo antes da apuração, isso vai te ocasionar erros, advertências lá na PCD. Né? Exatamente. Núria, a Núria está perguntando, se a empresa não registrou no primeiro ano de abertura, agora no segundo ano tem que entregar. Ô, Núria, se você não estava obrigada a registrar nenhum tipo de livro, então certamente você era caixa, certo? Você não registrava o Simples Nacional, não fazia a questão da contabilidade, não registrou, não teve a obrigatoriedade de registrar a parte contábil desse livro, nem junta, nem de forma digital, o que você vai fazer? Você não considera esse primeiro ano, e você considera o ano só a partir que você está obrigado, certo? Então, seu livro seria o número 1. Se isso ocorrer. Se for o primeiro livro que você estiver transmitindo, no caso é 1. Lembrando que agora a ECD não tem mais aquele período de exigência do livro. Ele automaticamente transmitiu, autenticou. E não importa se for de forma digital ou de forma manual. Aí você está falando para mim, não, eu entreguei no primeiro ano de forma manual. Eu imprimi e entreguei. E agora eu estou entregando de forma digital? Não, esse é o segundo livro que você está entregando. Okay? Temos que sempre observar essa questão da numeração, isso aí para evitar dor de cabeça. Exatamente. Então, se você entregou de forma manual, impressa, e você está entregando de forma digital, é o segundo livro. Agora, se você não entregou de forma nenhuma o primeiro ano, o primeiro livro realmente. É o primeiro livro que você está entregando. É um e pronto. Certo? Ok? Então, é isso. Ok? Então, voltando aqui para a parte da matriz filial, se não tiver outra dúvida, o que eu faço? Eu entro aqui na parte de geração das informações oficiais, certo? Vou na parte do SPED contábil, ok? Onde eu vou ter essa opção aqui, escrituração contábil descentralizada. Aqui eu posso gerar somente da filial, e depois eu gero somente da matriz, certo? Por que a nossa empresa não deixou marcar? Porque ele já verificou que esse CNPJ não é de uma matriz. Ele é de filial. Então, o nosso sistema já tem inteligência para fazer esse controle. Se você quiser gerar centralizado apenas na matriz, deixa essa opção dele marcada. Boa coisa, Ana? Quer completar aí? Questão dos saldos, quando ela não... Eu preciso fazer aquela transferência de saldos, lançamento de agrupamento? Então, exatamente. Quando nós não mandamos ela descentralizada, né, conforme aqui o indicativo, na ECD nós temos que fazer os agrupamentos, ou seja, trazer os saldos das filiais, a movimentação das filiais, lançamentos de fato mesmo para a matriz, utilizando aquelas ferramentas que nós já conhecemos da contabilidade, no caso, o próprio agrupamento. Esse aqui, ó, movimentação, agrupamento de lançamento, trazendo a movimentação da filial para a matriz. Isso. A empresa de destino, no caso, seria a própria matriz que estaria recebendo o saldo, ou seja, a movimentação também das filiais, né? Exatamente. A Núria então pergunta, os lançamentos contábeis de demonstração, posso parametrizar em outras contas? Ou Núria, quais demonstração como? Se for uma conta de ativo, passivo, patrimônio líquido, receita, despesa, que tenha movimentação ali no final do período, eu não posso jogar ela como outras contas, lembrando. Lembrando que outra coisa importante é que eu não classifico os lançamentos em si, eu classifico as contas, né? Então, assim, os lançamentos contábeis de demonstração, esses lançamentos, como assim, né? Os lançamentos não tem como ser classificados, né? Exatamente. Sim, questão de... Isso, ativo e passivo... Não, se for ativo e passivo, são contas, né? Você tem que fazer o parâmetro. São contas e você utiliza elas têm saldo final ali, depois que você fez o encerramento, até mesmo as contas de resultado que possuem saldo, ela tem que ser gerada. Exceto as outras contas, como eu falei para vocês, são contas que vocês não utilizam e não querem apresentar isso para a Receita Federal. Então, se você tem contas do ativo ou do passivo que tenham movimentação, você tem que fazer a parametrização de acordo com a natureza delas. Ok?
Núria, que não encontra as contas referenciais. Vamos lá, a gente tem dois momentos. O primeiro momento, certamente, é esse aqui no F10 que você está aqui, ó, parametrização DCD-SF. Nesse primeiro momento, se você não encontrar contas referenciais para essas contas aqui, você tem que encontrar o que mais se aproxima. Exatamente, você encontra o que mais se aproxima. Pelo menos assim, vamos lá. Aqui é banco, certo? Vamos supor que aqui no meu plano de contas referencial eu não tenho banco, certo? Qual que mais me aproxima do meu banco? Caixa, ok? É um exemplo, né? É um exemplo que eu estou usando, um exemplo básico aqui, certo? Mas você tem que usar uma conta que mais se apresente. Só que não necessariamente você tem a obrigação, para ECD, de parametrizar essas contas aí. Isso, só que nós recomendamos que já faça. Recomendamos que já faça. Por quê? Porque você não vai ter problemas lá na sua SF. Exatamente. Então já faça, já encontra uma conta mais próxima possível dessa conta, ok? E para entregar. Porque se você, vamos supor, se você parametrizar como outras, caso você não encontre um parâmetro de referencial, e essa conta tem saldo, vai te dar exatamente o erro de diferença de débito e crédito. Então pode ser também um dos fatores que está gerando aquele E isso vai te prejudicar lá na ECF. Então, assim, já não faça isso, né? Vamos encontrar realmente uma conta, porque ela de fato faz parte da sua contabilidade, ela tem uma classificação de ativo e passivo, como você já mencionou, tem um parâmetro do plano de contas referencial, faça e procure uma conta mais próxima da classificação dessa sua conta que você já movimenta. Exatamente. Então, Lúlia, lembrando que nesse parâmetro aqui, se só põe outras contas, a conta que realmente não tem movimentação, você não tem interesse em entregar ela para a Receita Federal. Ok? Então, sempre classifica ativo, passivo, patrimônio livre. Ok? Certo? Ou conta de resultado. Certo? Tranquilo, Lúlia? Se caso não ficou claro, você retorna novamente outra pergunta. Ok? Caso outros usuários aí que estejam nos acompanhando, pode ficar à vontade de me perguntar. Ok? Usuários e não usuários também. Tá? Tranquilo. Ok? Pessoal, aqui nós conseguimos já abordar aqui os nossos dois temas, que são a SCP e a questão da matriz filial. Né? A gente abordou um pouquinho, né? Claro que se vocês ficarem com dúvidas, vocês podem encaminhar e nós teremos, né, na próximo dia aí, né, último webinar semana que vem, estilo bate-papo aí da ECD, né, para comentarmos como que realmente vai funcionar. Né? Essa semana. Que senão o prazo já acaba, certo? Exatamente. Ok? Pessoal, então a gente pode deixar aqui uns 5 a 10 minutinhos somente para as perguntas agora, caso for surgindo, a gente já vai responder. Exatamente. E o conteúdo programático aqui nosso hoje era uma coisa mais rápida, mais tranquila. Gostamos do formato porque nos últimos não tiveram tantas perguntas assim. Hoje vocês já perguntaram com muito mais frequência. Gostamos, né, disso. Realmente o bate-papo deixa mais interativo. E quem sabe, às vezes, uma dúvida que foi mencionada aqui, às vezes não era uma dúvida de outras pessoas também tinham, né, na hora de gerar a ECD. Exatamente. Então, vamos deixar aí abertos entre 5 a 10 minutos para que vocês estejam mandando suas dúvidas e vamos estar aqui. Se caso não tenha nenhuma dúvida nesse momento, a gente encerra por aqui e já de antemão agradecendo a todos aí a participação. A Núria está perguntando se não tem chat, tem mais chat. Núria, tem sim chat, certo? Eu não sei como que está o funcionamento desse chat, mas a gente vai fazer uma verificação ali, certo? E eu já te falo, mas se não tem, certamente ou está fora do ar por conta de algum empecilho técnico, assim. Mas qualquer coisa, logo já vai voltar, já deixa isso garantido para você. Então, o nosso suporte está aí entre e-mail, chat ou telefone. Qualquer um dos três. Tem a fila, né? Tem a fila geral, tem a central de relacionamento. Então, todos os atendimentos, conforme foi passado para a gente, está ok. Então, certamente deve ser algum empecilho técnico, alguma forma de, ou tanto da sua parte aí que é relacionada à conexão, ou da nossa. Outra coisa bacana de falar também é que esses materiais, esses webinars, né, tanto da ECD quanto do próprio social, futuramente aí do Reinf, eles vão ficar disponíveis para você tanto no portal, né, do Help, né, portal Help, que já tem bastante material, bastante tutoriais, então tudo de novidade vocês podem consultar lá no portal do Tron Help. E outra questão também é o próprio YouTube da Tron. Né? É isso que a gente tem lá todos os vídeos. Gente, se vocês quiserem divulgar para os outros clientes que não vêm acompanhando aqui, peçam para ele entrar, tá, na nossa plataforma para que tire todas as dúvidas. O Leandro Carvalho, inclusive, tem uma outra dúvida. Mesmo usando o plano de contas para todas as empresas,
tem que fazer a diferenciação empresa por empresa. Ele falou que especificamente referenciação. Referenciação, no caso ele deve estar falando do DEPAR. Do DEPAR, exatamente. Então, o nosso sistema tem uma opção, sim, de parametrizar coletivo, porém nós temos que ter uma empresa modelo, e essa empresa modelo tem que ter a mesma qualificação da pessoa jurídica para as demais. Exatamente. Porque se for uma qualificação jurídica da pessoa jurídica diferente, não vai servir essa parametrização. Isso por quê? Porque você vai parametrizar em um outro plano de contas. Então não tem como, né? Isso. Aí, Leandro, lembrando que você tem que ter o plano de contas tem que ser equivalente uma a outra. A qualificação jurídica das duas pessoas tem que ser iguais. Aí, Leandro, vou mostrar na prática como você vai fazer isso, certo? Você vai vir aqui em cadastro, plano de contas padrão, vai anotando aí. Cadastro, plano de contas padrão aqui, certo? Isso. Essa mensagem você pode só confirmar. Isso, vai ter o F10. F10, parametrização coletiva do plano de contas referencial. Você seleciona esse plano de contas que você quer replicar para as suas empresas. Ou seja, a de cima aqui vai ser a empresa modelo com a parametrização. Exatamente. Aqui no caso a gente não inseriu nenhuma conta, certo? Referencial. Exatamente. Mas olha aqui, se você já vier aqui, ó, por exemplo, vou pegar a filial aqui e vou pôr uma conta para todas. Lembrando que lá, para eu conseguir fazer essa parametrização, qual o período que eu vou selecionar? O período que tiver atual, tanto da empresa modelo, quanto da empresa que vai receber esse parâmetro, certo? Ou seja, as duas empresas e os períodos, você tem que definir como atual lá no cadastro de período contábil. Então aqui, o que eu faço? Eu só estou cadastrando aqui algumas contas só para te demonstrar, certo? Vem aqui no F10, plano de contas referencial, vem aqui e seleciono a minha instituição que tenha esse parâmetro, então ele já vai trazer aqui para mim todo o plano de contas referencial, e eu escolho aqui no cheque para quais empresas eu desejo replicar aquela parametrização. Exatamente. Lembrando que, então, tem que ter uma empresa modelo com um parâmetro feito. Lembrando que qualificação da pessoa jurídica tem que ser a mesma, certo? E a própria estrutura do plano de contas, ou seja, a máscara do meu plano de contas tem que ser semelhante. Se não for uma máscara igual, não tem como eu fazer esse parâmetro. Exatamente. Então, lembrando, plano de contas semelhante, até mesmo igual, e a qualificação de pessoa jurídica, tá, Leandro? Leandro, qualquer coisa, se ficou alguma dúvida, se você não conseguir entender, que a gente repassa algum passo, só mandar no chat pra gente. Exatamente. E lembrando também que a questão do período contábil, ele tem que estar com o status atual para o próprio sistema identificar qual período você quer parametrizar. Exatamente. A Leandro Barça está perguntando aqui, bom dia André. Vai ficar disponível os webinários, pois ainda não terminamos a contabilidade e não acompanhamos todos. Não, sem problemas. Novamente, né? Eles vão ficar disponíveis sim. Todos os webinários. Exatamente. Lá pelo próprio canal do YouTube da Tron, é só digitar Tron Informática lá no YouTube que você encontra o nosso canal com os últimos vídeos e o próprio portal Tron Help, né? Com todas as informações. Só para vocês verem como é que entra aqui, é bem complexo, certo? Eu vou demonstrar aqui para vocês. É só vocês entrarem aqui na parte do Google aqui e digitar aqui. Eu vou pôr aqui na parte do... Só para vocês verem aqui. Eu vou pôr aqui na parte do... Pera aí, pessoal, tô com duas telas, estou online no meio desse mouse. Vou pôr só o link para vocês acessarem, tá? É tron.com.br/help, ok? Então, é nesse link aqui que vocês podem entrar, pode copiar ele lá no Google direto, ok? Isso, www.tron.com.br/help, que lá vai ter a parte de vídeos. Você clicou lá em vídeos, vai ter todos os nossos canais. Não só vídeos, né? Todos os tutoriais sobre essa feitos da SE, TCD, e-social, todas as informações são mantidas lá dentro do próprio portal. Exatamente. E se até você quiser separar um dia de sábado ou domingo para estar treinando no seu escritório, você para, arruma um projetor e vai passando todos os nossos vídeos. Também tem no YouTube, né? Exatamente, tem no YouTube. E aí, o que acontece, gente? Se vocês... esse daqui, tutorial de hoje, certamente já vai ficar pronto a partir de alguns dias. Então, o pessoal edita o vídeo, ajeita e põe lá no Tron Help. Aí logo já vai ficar disponível para você estar assistindo, certo? Exatamente. Então, pessoal, a gente já vai se despedindo aí, né? Porque já chegou aí o nosso prazo. Mas qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tiverem, vocês podem guardar aí. E no próximo webinar nós tiramos sobre a ECD, tranquilamente, sem problema. Exatamente. Pessoal, lembrando que o prazo está ficando curto, certo? Então, corram lá e qualquer auxílio que vocês precisarem em nós, só tá
nos chamando aqui nós, ligando, chat, e-mail e tudo mais. Exatamente. Certo? Vamos estar sempre à disposição de vocês. Então aí deixa o nosso muito obrigado aí e até logo. Muito obrigado aí a todos vocês. Tenham um ótimo final de semana. Só aí no chat, já vai deixando o local onde vocês são, certo? As cidades aí de onde vocês estão falando, só para a gente ter uma noção, ok, gente? Então já vamos finalizar aqui o nosso webinar. E de antemão, Lusiana Goiás, pessoal aí de Lusiana, um grande abraço, certo? Pessoal de todo o Brasil aí. Okay? Muito obrigado. Obrigado a todos e tenham um ótimo final de semana.